Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de filosofia, nossa aula por interação online, né? Essa aula está sendo gravada hoje para que possa ser postada amanhã, que é o nosso dia da aula, dia 15 de novembro, aula sobre o contratualismo, né? Iniciando aí essa fase da filosofia que nós conhecemos como filosofia política, que vai abranger as principais teorias políticas dos principais teóricos, filósofos que pensaram sobre o tema. E hoje, de modo especial, nós vamos assim adentrar a um conceito, o conceito de Estado presente na obra do filósofo Thomas Hobbes. Na aula passada, na última aula de filosofia, eu deixei para vocês um vídeo que falava sobre o Leviatã, não é? O que mitologicamente representava esse ser, não é? Que o Thomas Hobbes vai usar como imagem, né? Como arquétipo da sua concepção de Estado. Então foi um vídeo introdutório para que vocês possam ter assim, familiaridade com o que é o que está por detrás desse conceito de Leviatã, e também uma abordagem de um filme que carrega esse nome, o Leviatã, que é realmente um filme que fala sobre o domínio, o absolutismo, enfim. É um filme que trabalha também com categorias da filosofia do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele nasceu em 1588 e morreu em 1679. Então nós estamos falando aí de um filósofo do século XVI, né? Século XVI, século XVII. Ele vai ser, além de filósofo, um político, né? Um matemático inglês. A sua obra mais famosa, portanto, como eu disse, é o Leviatã, carrega o título Leviatã, e cuja ideia principal, cuja ideia central é a defesa de um Estado absolutista, né? A elaboração de uma tese do contrato social. Por isso o Thomas Hobbes se enquadra dentro dos filósofos chamados filósofos contratualistas. Ele viveu na mesma época, ele é contemporâneo a um outro filósofo que vai elaborar também uma teoria política chamado John Locke. A teoria política do John Locke é conhecida como liberalismo clássico. Então hoje, quando nós falamos em liberalismo do ponto de vista político, econômico, ou neoliberalismo, nós estamos falando assim de algo que é a modernização, digamos, de uma teoria mais antiga do próprio John Locke, que além de um filósofo que vai elaborar uma teoria do conhecimento, ele também nos fala sobre uma teoria política, né, onde ele vai defender os princípios do que depois vai ser chamado liberalismo, né, ou liberalismo clássico. Mas hoje aqui nos interessa Thomas Hobbes, esse filósofo inglês, esse pensador inglês, político, matemático, que vai realmente elaborar uma tese contratualista sobre o Estado de uma perspectiva absolutista. Enquanto John Locke trabalha com um Estado, uma concepção de Estado liberal, Thomas Hobbes trabalha com uma concepção de Estado centralizador. Então isso é fundamental para a nossa obra, né? Vamos estender um pouquinho sobre o contexto histórico no qual o John Locke estava inserido, no qual o Thomas Hobbes estava inserido, e que o fez, assim, digamos, elaborar a sua tese. Sempre lembrando, né, pessoal, que em filosofia nós nunca devemos perder de vista que todo filósofo ele é filho da sua época, tá? Todo filósofo ele escreve fruto de uma época, fruto de um contexto, né? Fruto de um momento histórico que vai assim influenciar, trazer, digamos assim, um arcabouço histórico de conhecimento que vai possibilitar, viabilizar que a sua obra seja escrita. Então, quando nós falamos do contexto histórico no qual Thomas Hobbes está inserido, nós estamos falando de um contexto histórico de revolução científica. O século XVI ele é um século marcado pelo final da Idade Média, né? A Idade Média, então conhecida como Idade das Trevas, porque é uma idade onde o conhecimento científico era inviabilizado pela Igreja, que até então dominava aqui o Ocidente, a Igreja Romana, a Igreja de Roma, católica. Essa igreja que dominou durante 1000 anos
impossibilitou que o conhecimento do ponto de vista científico ou a liberdade de pensamento evoluísse. Ela dominava, tomava para si o monopólio do conhecimento, né? E então você tinha ali a filosofia nessa idade, conhecida como patrística, como escolástica, ou seja, momentos da filosofia onde o pensamento religioso é que vigorava, nenhum outro tipo de pensamento era viável ou possível ou passivo de acontecer. A Revolução Científica, portanto, ela é um marco no sentido de que pensadores começam então a elaborar teses contrárias às teses que até então vigoravam na Igreja, né? Pela Igreja. No século XVI acontece a Reforma Protestante, né? Que é um marco histórico sem o qual toda a civilização moderna seria impossibilitada, né? A Reforma Protestante, lembrando, é quando um frade dominicano chamado Martinho Lutero vai assim se revoltar contra alguns princípios da Igreja Romana e vai elaborar algumas teses que vão contra a Igreja Romana. Quando Lutero faz isso, quando Lutero tem dá início ao movimento da Reforma Protestante exatamente porque protestava contra a moralidade, os ensinamentos da Igreja Romana, o monopólio que a Igreja Romana tinha do conhecimento e da própria Bíblia, né? Então Lutero ele vai assim dar um pontapé em relação a isso. E com a Reforma Protestante e com a Reforma Protestante a Igreja começa a perder adeptos e perder força. Movimentos liberais começam a acontecer de liberdade de pensamento, liberdade interpretativa em relação até a próprias Sagradas Escrituras, né? Lembrando que Lutero inaugura o que nós chamamos de interpretação livre sobre as Escrituras. Até então a Igreja Católica tinha um monopólio sobre a interpretação bíblica, agora Lutero vai dar uma liberdade interpretativa maior. E com isso também nós começamos a ter um avanço do conhecimento, um avanço científico, portanto, da racionalidade humana, a Igreja perdendo adeptos, perdendo força, o movimento da reforma crescendo em toda a Europa, a começar pela Alemanha, que foi o berço do protestantismo. E aí então nós temos um boom, não é? No mundo, aonde nós vamos deixando de viver na idade das trevas, deixando de viver na idade onde o ser humano ficava na menoridade, era impossibilitado de ter um pensamento mais libertário e mais autônomo. E nós começamos então movimentos do repensar, do reconfigurar então o que até então se tinha, né, do ponto de vista do conhecimento. E é nesse contexto de reforma, de revoluções, de liberdade de pensamento, de liberdade de interpretação, que o Thomas Hobbes, esse filósofo inglês, vai pensar a própria política, o próprio Estado, que até então era um Estado religioso, né? Era um Estado onde os princípios religiosos que norteavam esse Estado, e agora o Thomas Hobbes começa a colocar o antropocentrismo, não mais o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Né? Theo, em grego, Deus, centrismo, ou seja, Deus no centro, tudo visto a partir de conceitos religiosos, que é como a Igreja Católica governou na Idade Média. Agora nós temos o antropocentrismo. Anthropos, em grego, significa homem. Então o homem no centro do conhecimento, a razão humana no centro do conhecimento, e não mais Deus ou princípios religiosos, ok? O Thomas Hobbes, influenciado por esse cientificismo, influenciado por essa revolução científica, influenciado por esse espírito libertário, ele vai dizer, libertário e racional, né? Ele vai dizer que todos os fenômenos naturais podem e devem ser explicados tendo por referência a matéria em movimento. Tira-se Deus, tira-se tudo que é espiritual, tudo que é concepção religiosa, coloca-se a natureza, o homem no centro e a forma de agir da natureza. Portanto, a mecanicidade da que a natureza age, não é? O movimento intrínseco à natureza, ao que é natural. Então aí nós temos dentro do Thomas Hobbes, dentro dessa concepção de Estado, o primeiro conceito, além do conceito de absolutismo, que é um conceito de mecanicismo. O que é o mecanicismo? O mecanicismo ou racionalismo é a ideia de que todos os fenômenos naturais se explicam por eles mesmos. Não dependem de uma explicação que está fora deles. Deus, espíritos,
demônios, fadas, mundo sobrenatural, enfim, nada de sobrenatural. A natureza se esgota a si mesma, ou seja, a natureza se explica a si mesma. A própria mecanicidade da natureza dá conta de explicá-la. E nós, enquanto seres racionais, conseguimos abstrair esse funcionamento da natureza. O mundo, portanto, para Thomas Hobbes, é entendido como uma máquina que está em movimento. Tá? Mecanicismo por causa disso. É uma máquina em movimento. Né? É como se cada peça dentro dessa engrenagem cumprisse uma função que colaborasse para que o todo funcionasse corretamente. Tá? Não só a natureza a gente deve entender como uma grande máquina, né? Se nós assim, racionalmente entendermos o ciclo, por exemplo, das chuvas, a forma como a natureza age, a forma como a natureza funciona, os ciclos biológicos da natureza, nós também entendemos não só a natureza como uma máquina que funciona dentro de um todo, mas também o próprio ser humano. O corpo humano também funcionaria, segundo Thomas Hobbes, como uma máquina, né? Basta que nós pensemos que é como se o nosso corpo fosse uma fábrica e cada órgão nosso cumprisse uma função, como se fosse realmente ali máquinas, não é? Engrenagens desse todo, né? Que fazem essa fábrica funcionar perfeitamente. Então, o coração bombeia o sangue, não é? Os rins filtram a água, o pulmão filtra o ar, enfim, é como se fosse realmente uma máquina que trabalhasse ali e que quando existe o prejuízo, o mau funcionamento de uma dessas peças da engrenagem, o todo fica comprometido, né? Então, resumindo a ópera, né, na visão do Thomas Hobbes, o corpo humano, a natureza, tudo que é matéria deve ser entendido e reduzido às leis da física, ponto final, tá? Às leis matemáticas. Você elimina então toda a possibilidade de um conhecimento que não seja estritamente racional, matemático, físico, preso às leis da natureza, às leis da física, da biologia e por aí em diante. E o conhecimento, portanto, para Thomas Hobbes, né, ele é realmente aquilo que vai fazer com que nós captemos o funcionamento, entendêssemos o funcionamento dessa natureza para dominá-la. Perfeito? Portanto, o nosso pensamento, o nosso conhecimento, a nossa própria razão, é aquilo que nós temos por artifício para poder dominar a natureza. O mundo, a matéria, o corpo humano, são corpos em movimentos. O mundo é movimento, né? Tudo que está no mundo está em constante movimento. A natureza, dentro de nós mesmos, não é? Nesse exato momento enquanto eu vos falo, todo o meu corpo, meus órgãos funcionam quase que autonomamente, né? Eu não preciso estar pensando toda hora, agora eu preciso respirar, agora eu preciso filtrar a água que acabou de entrar no meu... Não, o nosso organismo funciona de uma forma mecânica, automática, né? Portanto, para Thomas Hobbes, um conceito caríssimo da obra hobbesiana, que vai nos acompanhar e nos nortear nesse entendimento sobre a política, né? Sobre como deve funcionar o Estado, é o conceito que o Thomas Hobbes tem de liberdade. Okay? O que é liberdade para Thomas Hobbes? É a liberdade de movimento. Tá? Porque tudo que está no mundo é matéria, e as matérias que têm a possibilidade de se movimentar livremente, não é? Elas são livres. Portanto, nós seres humanos somos livres, por quê? Porque também somos matéria, mas nós temos a capacidade de transitar pelas outras matérias livremente. Isso é liberdade. Movimento. Liberdade para Thomas Hobbes tem a ver com movimento. E aí então nós puxamos, né, podemos até fazer um link com o conceito político de liberdade que nós temos, por exemplo, na nossa própria Constituição brasileira, né? Liberdade de ir e vir. Ora, eu não sou livre se eu não posso ir e vir aos lugares, não é? Se eu não posso transitar livremente pelos lugares, se eu não posso sair da minha cidade, ir para uma cidade vizinha, sair daqui de Bauru para ir até Duartina e dar aula para vocês, não é? E quanto que essa pandemia que nós estamos passando está inviabilizando a nossa liberdade. Por quê? Porque não podemos sair de casa, temos que dar aula aqui pelos nossos aparelhos, enfim, né? Portanto, um corpo só para, diz Thomas Hobbes, quando é parado por outro. Aí então possibilita a liberdade, né? Então a pandemia tirou a nossa liberdade, porque liberdade para Hobbes significa movimento, ter a liberdade de se movimentar, né? Agora,
Isso até então é um conceito sobre a natureza do modo geral. E agora Thomas Hobbes entra no conceito que ele tem de natureza humana. Ok? Nós vamos dividir a nossa aula sobre Thomas Hobbes em duas. Tá? Vamos falar sobre, hoje especificamente, a natureza humana por Thomas Hobbes. Porque por detrás, prestem bem atenção nisso, né? Por detrás de toda e qualquer teoria política, seja ela qual for, o que a justifica é uma concepção sobre o ser humano. Ou seja, dependendo da visão que eu tenho sobre o que é o ser humano, eu tenho uma visão sobre como o Estado deve ser. Se eu penso que o ser humano é um ser autárquico, ou seja, um ser que consegue se autogovernar, que não precisa de um governante para ditar regras e normas, eu defendo um governo, um Estado liberal, um Estado onde a liberdade esteja em primeiro lugar. Não é? Se eu defendo que o ser humano não é um ser autárquico, portanto é um ser que precisa de alguém para ditar as regras e as normas, então eu preciso de um Estado centralizador, um Estado forte, um Estado legislador que vai me impedir e barrar certas ações. Ok? Repetindo então, por detrás de toda e qualquer concepção política existe uma concepção sobre a natureza humana. Para Thomas Hobbes, nós seres humanos somos seres de vontades. O que nos move, digamos assim, o que nos movimenta é o fato de a todo tempo estarmos desejando, tendo vontade de algo, não é? Então é como se eu não movesse um músculo sequer sem que o que tivesse por detrás disso fosse um desejo, uma vontade de o fazê-lo. Perfeito? Somos seres de vontade, portanto somos seres de sensações. E isso Thomas Hobbes chama de conatos, o conceito de conatos. Ou seja, a natureza ela possui intrinsecamente um desejo interno. Esse desejo e é um desejo que engloba o sentir. Somos seres de sensações. Não é? Nós somos livres por natureza, diz Thomas Hobbes. Não é? Ou seja, o fato do ser humano poder transitar livremente pelos lugares e entre os corpos, entre as matérias, já nos torna algo, já nos dá algo que é um direito natural, que é o direito, portanto, à liberdade. Nós somos livres por natureza, portanto temos direitos que são intrínsecos a nós. Isso na teoria política chama-se justnaturalismo. O que é o justnaturalismo? É a ideia de que nós, seres humanos, possuímos direitos que são intrínsecos a nós. Ou seja, não é que alguém nos deu o direito. Não é que o Estado nos garante esse direito. Isso é um direito inalienável. Inalienável. Ou seja, é um direito fundamental. Por exemplo, o direito à liberdade. Por quê? Porque nós somos livres. Não é que alguém nos deu esse direito. Nós somos livres. Portanto, é um direito inalienável. É um justnaturalismo que nós temos. Ok? Direito natural. Justnaturalismo é um direito natural. Tá? E liberdade, portanto, para Thomas Hobbes é movimentar-se sem restrições. Segundo Hobbes, a condição humana resume-se em basicamente uma única coisa. Se vocês pudessem assim bater um papo